E lá dentro está Rafael. E eu olhava e falava, que menino, hein? Que vida boa. Já imaginou? Se viver é perigoso, como lembrou o grande Guimarães, nascer é mais ainda. Qual é o lugar mais seguro que você já teve no universo? No útero da tua mãe. O lugar mais seguro do universo. A tal ponto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Eu quero minha mãe não é uma frase qualquer. Tanto que quando você está mal, você perde alguém, você está meio desesperançado, você está triste, você fica deitado em posição fetal no escuro, com o joelho em direção ao peito. Você vê no hospital para pessoas com alguma doença mental, nuas no pátio, deitadas. Um paciente no hospital, na maca, no corredor. Posição fetal. O lugar mais seguro que você já teve no universo. Aliás, duro sair de lá. Você estava lá 8 meses e meio, sem fazer nada. Meio líquido, só balançando. Nós adoramos meio líquido, porque o meio líquido te permite sentir tua inteireza. Eu, Cortella, agora estou na atmosfera, não estou sentindo minha inteireza. Mas no meio líquido, na piscina, no chuveiro, no útero, eu sinto a pressão da água sobre mim. E tenho uma identidade de corpo também. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada. Não tem que se alimentar, é alimentado automaticamente por um tubo. A temperatura é sempre equilibrada, homeostática. Você não tem quase ruído ali dentro. Não tem luminosidade. Não tem contato. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada, que nem um deputado, sossegado. De repente, sem que você saiba por quê, começa a esvaziar o líquido. E vai esvaziando. E você foi sentindo contrações à tua volta. E foi sentindo contrações e alguém te pegou. E você sentiu contato pela primeira vez. Parênteses, a natureza é tão sábia que ela tira de nós a memória dos nossos 4 primeiros anos de existência. A gente tem uma amnésia de primeira infância, porque é muito difícil continuar vivo. Os 4 anos originais são absolutamente complicados. Tudo que pode acontecer, acontece. E é claro, sem imaginar, ela tira de nós essa memória, tanto que você não tem memória dos seus 4 anos iniciais. Às vezes você tem memória emprestada. Você viu foto, alguém te contou, você acha que se lembra, mas não lembra. Traumático, você vai escorregando de onde estava, sentiu contato pela primeira vez, alguém te puxou, tem luz no ambiente, aumentou o ruído, aumentou a temperatura, a pessoa te ergue, te dá um tapinha de leve na bunda. E aí você faz o primeiro gesto fora do útero, que é... porque o último vai ser... Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem uma coisa chamada vida. Por isso que é bom cuidar disso direitinho. E tem gente que estraga isso, sendo arrogante, desesperado, pequeno, morno. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. É interessante, porque eu gosto demais de lembrar, na área de filosofia, a gente medita sobre esses temas. Quando eu estava ali com a Ana Luísa, essa neta minha, e ela apanhando as amoras, eu me lembrava, né, da nossa condição. E como eu dizia antes, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Eu, nascido em Londrina, como disse, meu pai, quando eu era criança, ele paulista, já faleceu, ele era gerente de banco. Numa época em que Londrina, todas as estradas eram de terra. E lá no Paraná se usava jipe de capota de lona. Você imagina num calor que eventualmente há naquela região do Paraná, capota de lona. E meu pai chegava em casa todo dia, 6h30 da tarde, era só poeira de cima e embaixo. Só dá para ver o branco do olho dele. Aquele calor infernal, poeira, suado. Em vez de entrar em casa e praguejar, xingar, reclamar, primeira coisa que ele dizia assim: mas olha como Deus gosta de mim, hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele chegava e dizia assim: olha como eu sou abençoado,
Olha só, filho, hoje acabou a gasolina do GP e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. Qual era a perspectiva ali? Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dado. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. E Paulo Freire era um homem que era capaz de lembrar para nós algo de que na vida, dizia ele, é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns 5 anos em São Paulo. Estava eu num congresso da área de enfermagem. E quando terminou, havia um debate. 2.000 enfermeiras num espaço. E aí uma enfermeira, a hora que terminou a atividade, que ela veio para o debate, ela perguntou, pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder. Ela virou e falou assim: professor, o que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório? Pergunta funda. E eu aí dei uma volta, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zenão. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver. Fui dando uma volta. Na hora que eu terminei, virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Que é a expressão mais simples, menos sofisticada, sem elaboração teórica e sem abstração. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede algo decisivo. E Benjamin Disraeli dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida de fato é curta. Vida média hoje 75 anos. Média, alguns vão menos, outros vão mais. 75 é pouco. Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. Quando você tem mais de 60... Outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito, que já estava bem antigo, o cartão de crédito, renovei. E aí fui fazer uma compra na internet. E naquele momento da compra em que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito, eu quase fiquei meditando: meu cartão tem mais validade que eu. Quando teu cartão tem mais validade que você, é preciso pensar. Claro. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Afinal, um dia, um grande pensador gaúcho, o Aparício Torelli, apelidado por si mesmo de Barão de Tararé, tem uma frase de uma clareza, só não entende quem não quer. Disse ele: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar
E lembrando que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Já pensou? Mário Quintana, um homem genial. Ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos. Ele diz: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Por isso, quando Israel fala, a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais. Mas nós podemos ser eternos. Claro que mortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte. Entre eles, Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso, dizia ele: eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então não vou encontrá-la nunca, por que temê-la? Disse: ué, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o Woody Allen, que disse: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ou Chico Anísio, que dizia: eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Claro, Ariano Suassuna, nosso grande, especial intelectual, que dizia que chamava a morte de cã, de demônia. Claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. E é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez? Claro. Mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia. Tem a sua obra naquilo que faz. Interessante. Eu, Cortella, nascido em Londrina, como disse, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, tinha que fazer. E do que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio. Um dia eu sosseguei. Cheguei ao epitáfio que eu queria. Encrenca. Há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. E pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim, né? Mas nós tivemos uma inspiração semelhante. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço, que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele, e está no túmulo dele: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Afinal, se você imagina, a expressão "eu não estou aqui" é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado.
de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo: a vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apeganamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante. Vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação à existência, negócios, profissão, falecimentos, doenças. No entanto, muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência, ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali. Ao contrário, de que a gente até, lembrando de novo a frase, não é imortal, mas pode ser eterno. E a nossa eternidade vem de um fato. Você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante. Importante. Não confunda importante com famoso. Muita gente na tua vida é importante, não é famosa. E tem muita gente que é famosa e que não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero fazer falta. Eu quero que diga: o Cortella faz falta. Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso depois de beber um pouco. É preciso fazer falta. E você faz falta quando as pessoas têm você nelas. Olha que interessante. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo, que é letos, da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, cheirar uma roupa e ficar com saudade, sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembrança, olhar uma foto e ficar emocionado, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai a um cemitério, por exemplo, tem lá o túmulo derrubado, as coisas sem nada, aí morreu. Enquanto alguém lembrar de você, dar risada de algo que você fazia, derramar uma lágrima, ficar com dor por você não estar mais, você continua vivo. Por isso, olha só, se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, quando me for, e eu me vou, e você também. Atenção, você diz: Cortella, você veio aqui falar da morte? Não, morte é um fato, tanto faz. Eu vim aqui falar da vida. Não me importa a morte, o que me importa é a minha vida. Enquanto a morte não acontece, para mim é essa vida que eu vou ter, que ela não seja pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Claro, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Ela pode vir por um acidente, um infarto, um câncer. A morte é a morte. Não é com ela que eu estou preocupado, é com a minha vida enquanto ela não acontece, para eu não ter uma vida superficial, descartável, inútil. No entanto, insisto, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Venha ela de onde vier. E ela pode vir de vários lugares. A minha questão é a vida, enquanto ela não vem. Se eu a banalizo, se eu a torno superficial, se eu me apequeno. Claro. Olha que coisa. Tem gente que tem uma vida que, além de curta, é morna. Várias religiões na sua história utilizavam o fim do mês como um dia para meditar sobre o que fizeram durante o mês. Outros povos, o fim do ano, nós usamos também. É curioso porque as grandes religiões que têm um livro, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, as três religiões do livro têm uma coisa terrível nelas. Terrível porque é verdadeira, não como religião, que essa é uma decisão de cada um, mas como possibilidade. As três religiões têm uma coisa chamada juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você se for, e você se vai, e eu também. Quando você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar: vem aqui para um particular.
E aí? Na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez, como fez? E por que deixou de fazer o que deveria ter feito? Há pessoas que esperam o dia do juízo final para responder essas perguntas. Há outros que, enquanto vivem, saudáveis ou adoentados, vão responder essa pergunta no dia a dia. Isto é, não esperam o juízo final. Fazem o juízo já no cotidiano. Claro, já imaginou? Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar, não quero ir. Só tem um jeito de eu ficar nas outras pessoas. A única maneira de eu ficar é eu ser importante. Insisto, não confunda importante com famoso. Mas pessoa importante é aquela que faz falta. Quanta gente faz falta na tua vida? Alguém que te criou, um amigo, uma amiga, alguém da família. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, uma auxiliar de enfermagem no hospital aqui próximo, está lá tirando as escaras de um paciente que está lá 3 meses em coma, nem sabe que está sendo cuidado. Aquela auxiliar é absolutamente importante, faz uma falta imensa. Não confunda, repito, importante com famoso. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. Tem dia que aparece em programa de televisão, na semana seguinte, eu te vi no programa, eu te vi em tal lugar, depois de uma semana, vai embora. A Teresa de Calcutá dizia, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Duro é amar o próximo. Ter pena de alguém lá no norte da Nigéria, que é pego pelo Boko Haram, alguém que tem ebola no Sudão, moleza. Ficar assim porque alguém no Iraque é pego pelo Estado Islâmico, diria ela, fácil. Quero ver amar quem está na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Difícil é amar o próximo, quem está longe é moleza. Por isso tem muita gente que é famosa e importante. Mas a maior parte das pessoas importantes não é famosa. E quando eu me for, e eu me vou, e você também. Parênteses de novo, eu não estou preocupado com a minha partida, estou preocupado com a minha travessia. Enquanto eu estou. Claro, porque enquanto estou não quero ser banal, inútil, fútil, superficial. Eu vou partir de algum modo. E no dia que eu for, eu quero ter a chance de, olhando para trás, perceber que não desisti, que não fui banal, que não fui egoísta. Eu, Cortella, quando me for, quero ficar. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. Essa é a única maneira de ficar. Por isso eu preciso ser importante. Atenção, olha para mim se você puder. Para eu ser importante, eu tenho que ser importado. Importado, portado para dentro. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro, te importa. Há pessoas na vida que são muito importantes e outras são exportantes. Nós tiramos de nós. Quando o Mário Quintana escreve, eu não estou aqui, ele está querendo dizer que na existência dele o que vale é a capacidade de ficar nas pessoas. Eu, Cortella, nascido em Londrina, como disse, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, não tinha o que fazer. E no que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfio que eu queria. Encrenca. Há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. Há uns 5 anos, encrenca, fui eu lá, e pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim, né? Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço, que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele, e está no túmulo dele,
eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mari Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Onde está Mari Quintana? Em nós. Afinal, se você imagina, a expressão eu não estou aqui é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado, de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquele que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante. Vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação à existência, negócios, profissão, falecimentos, doenças. No entanto, muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência, ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali. Ao contrário, de que a gente até, lembrando de novo a frase, não é imortal, mas pode ser eterno. E a nossa eternidade vem de um fato. Você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante. Importante. Não confunda importante com famoso. Muita gente na tua vida é importante, não é famosa. E tem muita gente que é famosa e que não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Atenção. Se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Eu quero fazer falta. Eu quero que diga, o Cortella faz falta. Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso depois de beber um pouco. É preciso fazer falta. E você faz falta quando as pessoas têm você nelas. Olha que interessante. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo, que é letos, da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, cheirar uma roupa e ficar com saudade, sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembrança, olhar uma foto e ficar emocionado, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai a um cemitério, por exemplo, tem lá o túmulo derrubado, as coisas sem nada, aí morreu. Enquanto alguém lembrar de você, dar risada de algo que você fazia, derramar uma lágrima, ficar com dor por você não estar mais, você continua vivo. Por isso, olha só, se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, quando me for, e eu me vou, e você também. Atenção, você diz, Cortella, você veio aqui falar da morte? Não, morte é um fato, tanto faz, eu vim aqui falar da vida. Não me importa a morte, o que me importa é a minha vida. Enquanto a morte não acontece, para mim é essa vida que eu vou ter, que ela não seja pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Claro, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Ela pode vir por um acidente, um infarto, um câncer. A morte é a morte. Não é com ela que eu estou preocupado, é com a minha vida enquanto ela não acontece, para eu não ter uma vida superficial, descartável, inútil. No entanto, insisto, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Venha ela de onde vier. E ela pode vir de vários lugares. A minha questão é a vida. Enquanto ela não vem, se eu a banalizo, se eu a torno superficial, se eu me apequeno. Claro. Olha que coisa. Tem gente que tem uma vida que, além de curta, é morna. É curioso, porque as grandes religiões que têm um livro, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, as três religiões do livro têm uma coisa terrível nelas. Terrível porque é verdadeira, não como religião, que essa é uma decisão de cada um, mas como possibilidade. As três religiões têm uma coisa chamada juízo final.
O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você se for, e você se vai, e eu também. Quando você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí? Na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez, como fez? E por que deixou de fazer o que deveria ter feito? Há pessoas que esperam o dia do juízo final para responder essas perguntas. Há outros que, enquanto vivem, saudáveis ou doentados, vão responder essa pergunta no dia a dia. Isto é, não esperam o juízo final. Fazem o juízo já no cotidiano. Claro, já imaginou? Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar, não quero ir. Só tem um jeito de eu ficar nas outras pessoas. A única maneira de eu ficar é eu ser importante. Insisto, não confunda importante com famoso. Mas pessoa importante é aquela que faz falta. Quanta gente faz falta na tua vida? Alguém que te criou, um amigo, uma amiga, alguém da família. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, uma auxiliar de enfermagem no hospital aqui próximo, está lá tirando as escaras de um paciente que está lá 3 meses em coma, nem sabe que está sendo cuidado. Aquela auxiliar é absolutamente importante, faz uma falta imensa. Não confunda, repito, importante com famoso. A fama vai embora. Claro, há pessoas que são famosas e importantes, mas a maior parte das pessoas importantes não é famosa. E quando eu me for, e eu me vou, e você também. Parentes de novo, eu não estou preocupado com a minha partida, estou preocupado com a minha travessia. Enquanto eu estou. Claro, que enquanto estou não quero ser banal, inútil, fútil, superficial. Eu vou partir de algum modo. E no dia que eu for, eu quero ter a chance de, olhando para trás, perceber que não desisti, que não fui banal, que não fui egoísta. Eu, Cortella, quando me for, quero ficar. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. Essa é a única maneira de ficar. Por isso eu preciso ser importante. Atenção, olha para mim se você puder. Para eu ser importante, eu tenho que ser importado. Importado, portado para dentro. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro, te importa. Há pessoas na vida que são muito importantes e outras são exportantes. Nós tiramos de nós. Quando o Mário Quintana escreve, eu não estou aqui, ele está querendo dizer que na existência dele o que vale é a capacidade de ficar nas pessoas. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Mário Quintana tem uma trova especial. Ele disse, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. Interessante. Nós temos hoje aqui um grande grupo de homens e mulheres que no campo do município ou do estado atua na atividade pública, isto é servidor. É aquele ou aquela que tem uma capacidade imensa de fazer algo especial, ganhar a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida cuidando de vida, mas não da própria vida. Também da própria vida, mas do conjunto da vida numa comunidade, numa cidade, num estado. E nesta hora, quero lembrar algo. De fato, a vida
é muito curta para ser pequena. Vários de nós, quando mais jovens, a gente ia almoçar no domingo na casa de um irmão, do pai, da mãe, de um parente. Não tinha possibilidade de fazer um almoço se cada um não levasse alguma coisa. E aí vinha um milagre magnífico na vida. Cada um de nós levava um pouquinho. Mas na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Esse é um milagre maravilhoso. Esse é um milagre da multiplicação. Olha que coisa. Cada um de nós levava só um pouquinho. Um frango, uma maionese, uma lasanha. Mas na hora de ir embora, depois que você juntava e todo mundo comia, sobrava. E cada um levava para casa mais do que tinha levado para o almoço. Nós temos essa condição em qualquer cidade, em qualquer comunidade, em qualquer família, no planeta. Claro, nós só não o fazemos no dia a dia porque uma parcela ainda tem uma ética absolutamente individualista, exclusiva, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Aliás, alguns acham que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Mahatma Gandhi nos alertou sobre isso. Ele disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos sem enxergar. E essa é uma coisa séria. E aqui na sala, quem não enxerga sabe muito bem o impacto que tem, né? Que não enxerga com os olhos, né? Que enxerga com os ouvidos ou com os dedos. Sabe o impacto que isso tem, né, no nosso cotidiano. Por isso, cautela. A lógica do olho por olho, ela é arriscadíssima. E se a gente observa, nós temos uma coisa séria, né? Que é a nossa incapacidade, às vezes, de pensar na nossa mortalidade. Por isso, elas acreditam que ao final da tua existência, a divindade vai te chamar no canto e falar, vem aqui para um particular. Seguinte, durante a tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? Aliás, por que é que fez o que fez do modo como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Essa é uma pergunta séria. Algumas pessoas na vida não esperam o dia de juízo final para meditar sobre isso. Vão fazendo durante a própria vida. Pois bem, os cristãos construíram, a partir da influência judaica, uma percepção. E essa percepção ela se consignou na ideia também de juízo final no último livro da Bíblia dos cristãos, que é aquele que fala do fim, que é o livro da Revelação ou o livro do Apocalipse. Quem aqui tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada um dia. Esse livro é um livro terrível. Ele não é terrível porque é horroroso, mas porque ele traz algumas coisas para meditar. E se você observa, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente que é mais ou menos. Que é quente ou frio não. Que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna. Não é quente nem fria. Gente que não tem compromisso, que não cheira nem fede. Mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político, mais ou menos. Sabe gente morna? Que não cheira nem fede. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí, como é que está o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando, né? E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá, né? E a escola, como é que tá? Não sei, vamos ver. Falta pouco para aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo.
Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo. Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Gente que é morna na cidade, morna no casamento, morna no serviço público. Morna, não é quente nem fria. É morna na religião. Conheço gente, por exemplo, que vai a um culto ou a uma missa. Um dos meus sobrinhos é pastor presbiteriano aqui em Campinas. E às vezes a gente brinca, né, sobre isso, curiosamente. Porque tem gente que vai a um culto ou a uma missa e escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tem. Se eu vou à missa das 10, naquela igreja que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Atenção, Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando ela é uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Eu cortei ela no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir, eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é: se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso numa sexta-noite após beber um pouco. Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal porque não está ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Já imaginou? Cuidado! Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo, que é letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade, enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Quem ama não desiste. Quando você está começando a desistir de algo, é porque você está começando a deixar de amar. Sabe o que a Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. Sabe o que o rapaz que tirava cópia xerográfica achava que fazia na Secretaria de Educação? Tirava cópia xerográfica. A moça que fazia nota de empenho achava que o trabalho dela era fazer nota de empenho. O que ela não tinha visão? Da obra. E por isso eles estavam na rotina do dia a dia. A rotina. Não havia um entusiasmo. Um dia eu decidi mudar essa lógica. E decidi que em vez de ir comigo visitar a escola, com banda, com merenda, com criança, com tudo, em vez de ir quem já estava convertido, era melhor levar pessoas do dia a dia da secretaria. E aí eu passei a avisar: quem vai comigo agora nas visitas vai ser o pessoal do dia a dia do gabinete, que tem as várias atividades. A primeira que foi comigo foi Dona Maria. Uma novidade: primeiro, andar no carro do secretário. Segundo, no banco de trás. Terceiro, joelho com joelho. Com batedores da Polícia Militar na frente, como é na capital às vezes, ou da Guarda Metropolitana. E ao chegar na escola comigo, não só privar de uma conversa, que não tinha que ser comigo, eu estou falando da simbologia da autoridade, né? Chegar lá na escola, em vez dela ir fazer o café e servir, ela ia ser servida. E ela entrava e via a banda, e via as crianças, e via a reforma da escola.
Vocês não fazem ideia. Quando Dona Maria voltou, a partir dali era outra Dona Maria. De repente ela entendeu uma coisa, que o que ela fazia na Secretaria de Educação não era café, era educação. E aquilo que ela fazia, que o jeito dela de fazer educação era fazer café, virava escola, criança, cidadão atendido. No dia seguinte ela viu o rapaz do Xerox que passava o dia inteiro naquela máquina fazendo aquele gesto. E ele ficou boquiaberto, porque ele não fazia ideia que o que ele fazia não era tirar cópia, o que ele fazia era educação escolar. E o jeito dele fazer educação escolar era nos ajudar, tirando cópias. Vocês precisam ver a moça, né, que fazia nota de empenho. Ela imaginava que a tarefa dela era passar o dia ali fazendo nota de empenho. Quando ela viu que as notas de empenho viravam reforma, criança, comunidade, criança brincando, estudando, ela ficou boquiaberta. O que ela não tinha entendido? O propósito. O propósito, isto é, qual era a obra dela? A obra não era fazer nota de empenho, era construir educação escolar numa comunidade, usar os recursos de maneira adequada para elevar a vida. Um cirurgião, no hospital, fazendo uma sutura de apêndice, tem que dar 20 pontos na sutura, ali no teu ponto de Mike Barnes, para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam. 8 pontos tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão, você que ainda tem um tempo de desespero até 11 horas.